Fala pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo do nosso curso, tá? Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre os passos básicos para você estar otimizando a sua ficha local. Não vou estar me aprofundando muito nesse vídeo, porque esse curso aqui ele é um pouco mais avançado, as estratégias. Então, eu vou deixar nesse card aqui, nesse vídeo, uma descrição do vídeo do YouTube que eu falo o curso completo de Google Meu Negócio. Lá eu vou estar mais detalhando alguns pontos para otimização da nossa ficha, mas nada fora do anormal daquilo que eu vou falar aqui. A única diferença é que aqui eu vou falar por alto e lá eu vou estar mostrando alguns exemplos na prática. Então vamos lá. O primeiro sinal que a gente deve estar olhando para a nossa ficha do Google My Negócio é esse aqui, a força do perfil, tá? Você não pode deixar essa força do perfil com um ponto vermelho ou incompleta. Tem fichas sim, que quando você, mesmo otimizando, ele não fica 100%, porque às vezes pode ser um bug do Google, mas isso não é problema. Se você fez todos os pontos certos de otimização, isso aqui não vai ser um grande problema, mesmo ela não estando aqui 100%. Então vamos lá para os passos básicos. A primeira coisa que a gente tem, a primeira coisa que nós temos que se atentar é com a palavra-chave. Tá? A palavra-chave é a coisa mais tranquila que a gente tem para estar definindo numa ficha. Então, tipo, escritório de contabilidade. As pessoas estão buscando o quê? Escritório de contabilidade. No próximo vídeo a gente vai entender um pouco melhor de definindo as palavras-chave dos nossos serviços e otimizando aqui na ficha local. Mas vamos lá, aqui escritório de contabilidade é a palavra-chave básica para quem é escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade em Piracicaba. É a palavra-chave que o teu cliente vai buscar para contratar o teu serviço. Então, otimização no título. O segundo quesito são as avaliações. Quanto mais avaliação, melhor. Sim, porque isso é um sinalizador de prova social. Se a sua ficha não tem muitas avaliações, então o cliente vai falar, cara, então esse escritório não é confiável. É um efeito parecido de empresas que fazem muito anúncios pagos patrocinados, Google Ads, Instagram Ads, e elas deixam de lado o SEO. Quando o cliente vai buscar no Google, eles acham pouca informação do site. Por exemplo, recentemente aí, a gente está trabalhando aí com 2 empresas que chegou no nosso escritório, e essas empresas elas trabalham somente os anúncios patrocinados. Então quando vai aqui para o Google, não tem muita informação. Então acontece o seguinte, o cliente chega pelos anúncios, vai no Google buscar para ver como é que é a empresa, se ela é bem avaliada ou não, e não tem muitas avaliações. Então, o resultado disso é o quê? O cliente ele não consegue fechar o contrato porque ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro e acaba não fechando o contrato. Então, um dos quesitos aqui são as avaliações. É necessário ter boas avaliações. Michel, realmente isso é necessário? Sim. Porque quando a pessoa está fazendo uma busca, tem um filtro lá no Google que ele diz assim, fichas bem mais avaliadas. Então o que acontece? Se você marcar aquela opção, ele vai mostrar somente as fichas bem avaliadas ou com boas avaliações, com muitas avaliações. Se você não se atenta para isso, o que vai acontecer? Quando o usuário colocar aquele filtro ali de avaliações, você não vai aparecer. Então as avaliações é uma prova social. E também tem uma outra hackzinha para a gente trabalhar também nos comentários. Vamos dar um exemplo aqui, vamos ver se o nosso cliente está fazendo, mas tudo tem um limite, para a gente não usar muito uma super otimização e acabar dando ruim para o nosso site, para a nossa ficha, eu quero dizer. Ótima experiência, uma avaliação simples, sem nenhum tipo de problema. Muito bom atendimento. Olha aqui, essa aqui já está trabalhando de certa forma. Então, a outra hack que a gente trabalha aqui é o que? Uma palavra-chave, ou uma busca, ou um serviço no comentário da sua ficha do Google Meu Negócio. Aqui, contabilidade e contabilidade. Então, o que acontece? Eu estou dizendo para o Google aqui, ó, que eu sou uma empresa de contabilidade. Vamos ver mais outro ponto aqui. Olha aqui, o serviço de imposto de renda. Então essa aqui é uma outra estratégia, uma outra palavra-chave. Então o que acontece? Quando você for dar para o seu cliente que contratou o seu serviço e gostou do seu serviço, o que você vai fazer? Ô fulano, eu vou te dar o link do Google Meu Negócio para você avaliar e lá na descrição da sua avaliação você consegue colocar o serviço que você contratou. Aí você aproveita e já
ajuda para o cliente não falar que, cara, eu não sei o que eu vou escrever. Tem gente que é assim. Então você fala, olha só, vou te dar um exemplo, vou te dar uma dica. Nós temos um escritório de contabilidade, então você coloca assim, ó, o escritório de contabilidade, sol azul, fez isso assim assado. O outro exemplo, a empresa de criação de site fez isso assim assado, entendeu? E por assim por diante, as palavras-chave. A única questão que você tem que se atentar aqui é com a super otimização. Não pode ter muitos comentários com as palavras-chave, entendeu? Tem que ser natural. Vou te dar um exemplo. Você recebeu 10 comentários. Desses 10 comentários tem uma palavra-chave. Isso pode dar ruim para você. Então você tem que ter um controle disso. Óbvio que se o cliente colocar a palavra-chave, você não tem como controlar. Mas você tem que ter um mínimo de controle para não dar ruim para sua ficha. Entendeu? Então vamos lá. Vamos dizer que você na semana você vai receber 5 avaliações. Chegaram 5 novos clientes de 5 produtos que você comprou, que contrataram de você, e você quer que eles avaliem. Então você pede ali entre os 5, 2 ter a palavra-chave. Entendeu? Tenta fazer esse controle. Porque, vou te dar um exemplo. Por exemplo, imagina, 171 avaliações, 171 avaliações tem escritório de contabilidade. Não, aí vai dar ruim. Entendeu? A gente tem que ter ali um mínimo. E já qual é esse mínimo? A porcentagem, eu não sei te falar. Mas é igual ao SEO, a gente tem que ser o mais natural possível. Mesmo que nós trabalhamos com estratégias, com técnicas, nós temos que ser o mais natural possível para aplicar a nossa estratégia. Aqui, ó, empresa de contabilidade, vamos mais ver aqui. Heitor é meu cliente, muita gente fina. Aqui, ó, melhor equipe de contabilidade em Piracicaba SP. Isso aqui também foi estratégico. Contabilidade em Piracicaba SP. Então, tipo assim, quando acontece isso, ele está se candidatando para essa palavra-chave. Não vou estar dizendo que fazendo isso eu vou aparecer lá. Não é isso. Para vocês terem uma ideia, o poder de uma palavra-chave no comentário, teve uma época que uma ficha de um cliente ele estava tentando trabalhar para uma palavra-chave. A gente otimizou, fez um monte de coisa, menos não colocamos o comentário com a palavra-chave. O que aconteceu? Existia um concorrente que estava na primeira posição, a ficha dele era precária, não tinha nada. Tinha um básico do básico do básico. Mas, por algum motivo, o Google achou que ele deveria estar na primeira posição. E aí, analisando, a gente descobriu que, de fato, tinha ali um comentário com uma keyword ali, com a palavra-chave específica de venda que ele estava trabalhando, e era isso que estava fazendo a diferencial. Então, a gente teve esse site, pegou essa palavra-chave, conseguiu alguns comentários com ela e a gente conseguiu passar esse concorrente. Então, essa aqui é uma estratégia, tá? As avaliações. A segunda estratégia aqui da sua ficha é a categorização da sua ficha, tá? Assessoria contábil. Vamos aqui ver. Não cadastre a sua ficha do Google Meu Negócio apenas com uma categoria. Coloque todas as categorias possíveis que você puder colocar referente ao seu negócio. Então a gente tem aqui assessoria contábil, assessor fiscal, escritório de contabilidade, declaração de imposto, serviço de escrituração contábil. Então, tipo assim, dá para botar vários. Você geralmente sempre são os serviços, né? Então, tudo vai depender aqui de você estar digitando e entendendo aquilo que o Google quer para fichas que são escritórios de contabilidade. Então você vem aqui, ó, pode vir assim, ó, contabilidade. Aí tem escola de contabilidade, perita em contabilidade, serviço de contabilidade, custo, escritório de contabilidade. Ele já tem ali contabilidade, entendeu? Então, tipo assim, você entender de fato as opções que o Google tem, colocando ali categorias de serviços que você tem. É a palavra-chave, declaração de imposto é um serviço que ele faz, serviço de é um serviço que ele faz. Então, tipo assim, se eu fosse na minha agência, seria o quê? Criação de site, SEO, desenvolvimento de site, otimização de site. Então, trabalhar dessa forma, tá? Uma outra dica para você poder tentar descobrir quais são as palavras-chave é olhar os seus concorrentes. Mas eu vou te falar, essa estratégia aqui, ela não vai conseguir identificar todas as categorizações dos seus concorrentes. Não vai. Mas já vai te ajudar um pouco. Vamos ver aqui umas empresas. Vamos arrastar aqui para o lado.
Aqui que eu falei, classificação, 4, 5 mais, 4 mais. Então você tem essa opção aqui quando eu falei das avaliações. Dá avaliação para o teu cliente, porque quanto mais avaliação você colocar, o filtro aqui ele fica com melhor disposição. Aqui é porque está no desktop. Ordenar por relevância ou distância. Então o que acontece? Se você buscar pelo celular, ele vai dar algumas outras opções. Então é necessário você ter uma avaliação e você está preenchendo a sua ficha ali da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Botei aqui criação de sites. Você vê aqui, criação de sites tem agência de marketing, web designer, agência de marketing, web designer. Isso aqui tudo são as categorias. Web designer, pega um papelzinho, um bloco de notas, vai anotando lá. Se você é uma agência de criação de sites, de marketing digital, bota lá web designer, quais são as categorias que eu tenho que adicionar lá? Web designer, agência de marketing, e você vai indo. Agência de marketing, vai adicionando ali. A ferramenta Local Falcon, ela também te dá alguns insights, algumas dicas. Então mais pra frente a gente vai ver isso também. Mas como aqui a gente precisa ter a nossa ficha otimizada, pelo menos com o básico, então é necessário que a gente tenha que ter alguns pontos. Agência de marketing digital, olha ali, aqui a agência de marketing digital, lá em cima a agência de marketing. Então já são 3 categorias. Agência de marketing digital, o web designer. Então vai garimpando aqui, ó. Vai garimpando, vê se tem alguma novidade aqui. Então tá vendo que os concorrentes estão performando com, mesmo tendo para lá depois da página 1, você continua vendo, para ver o que você pode extrair daqui. Então aqui foi só exatamente essas 3 categorias diferentes. Vamos aqui perder muito tempo aqui. Vamos botar aqui, ó. Escritório de Contabilidade em Piracicaba. Tem o nosso, assessoria contábil. Aqui, ó, assessoria contábil, que é o nosso, escritório de contabilidade, escritório de contabilidade, escritório de contabilidade. Então você está tendo vários insights. Assessoria contábil, assessoria contábil. Então você vai mapeando tudo isso e vai adicionando ali na sua ficha, tá bom? Então, número 1 é você ter a palavra-chave no título da sua ficha, tá? Vamos voltar aqui. Número 1, ter a palavra-chave no título da sua ficha, tá? Título da ficha. Opa, não saiu direito aqui, ó. Vamos aqui, título da sua ficha. Número 2, força do perfil, deixar o mais verdinho possível. Número 3, ele apagou, né? Mas não tem problema não. Avaliações, ter boas avaliações e dentro dessas avaliações ter ali a palavra-chave. Número 4, não é isso? Número 4, categorização da ficha. 1, 2, 3, 4. Exatamente isso, categorização da ficha. Então, é necessário a gente ter todas essas opções básicas de otimização da sua ficha. Vamos agora novamente lá para a interna da nossa ficha, para a gente ver também algumas opções para estarmos colocando. Tá? Uma outra opção também que eu esqueci de falar, site, website. Você tem que ter um site para estar otimizando a sua ficha daquela forma que eu falei no Google Meu Negócio. Ah, Michel, mas tem gente que não tem site, tem gente que bota o link do Instagram. Se eu passar aqui na ferramenta, ele não vai ter alcance a ficha dele. Para você fazer o combo de site com o Google Meu Negócio, SEO local, com o Local Falcon, para mapear toda aquela região, é necessário você ter um site. Por quê? Porque cada região que a gente tem mapeada ali, a gente vai criar uma página otimizada para aquela região com dados estruturados do Google, com códigos de longitude e latitude, com tudo bem otimizado. Para quê? Para quando o Google indexar o seu site, o que vai acontecer? Ele vai ler aqueles dados estruturados de SEO local e vai te dar as melhores posições que tem ali na região. Óbvio que depois você tem que trabalhar os links, fazer algumas estratégias que também a gente vai falar. Mas o básico que a gente está vendo nesse vídeo precisa sim ter o site, para você poder atingir todas aquelas regiões. Se você não tem um site, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer a estratégia que a gente usa e, consequentemente, você não vai conseguir atingir todas aquelas áreas do mapa, tá?
Vamos lá para outra dica para dar para vocês. Não é nem aqui. Aqui está errado. Agendamento, perguntas, adicionar atualização, anunciar desempenho, fotos, editar serviços, esqueci, desculpa. Editar serviços. Então o que acontece? Serviços também é bem buscado, é necessário ter as nossas palavras-chave e serviços que a gente efetua na nossa ficha. Por quê? Quando eu busco alguma coisa relacionada, esteja fora ali daquela palavra-chave que eu estou trabalhando, no título da página, da ficha, entendeu? Um outro meio da gente estar conseguindo posicionamento dessas palavras-chave é ter ali a palavra-chave do serviço. Nada mais é a palavra-chave que o serviço que você oferece. Auditoria de contabilidade, consultoria de contabilidade, serviços de contabilidade, técnico de contabilidade, contador. Então você pode estar colocando todos esses tipos de serviço aqui. Ele até botou aqui mão de obra, contador online, contabilidade para folha de pagamento. Então, clica aqui em adicionar mais serviços, adicionar um serviço personalizado, a categoria está na assessoria contábil, que no caso é a categoria principal dele aqui, ó, assessoria contábil. Ele colocou tudo isso. Aqui, ó, ele botou assessor fiscal também como uma categoria adicional. Ele botou como categoria também a escritório de contabilidade. Então você pode fazer essa brincadeira. Você adiciona ali a categoria principal, e na categoria principal ou nas categorias auxiliares você pode vir aqui, ó, adiciona serviço, adicionar um serviço personalizado. Eu escrevo o que eu quiser. Criação de site. Entendeu? Escrevo, não vou salvar porque não tem sentido. A gente só está vendo aqui coisas básicas. Mas você pode ir escrevendo aquilo que você colocar, o seu serviço que você está oferecendo, entendeu? Se é o serviço, então você tem que colocar ali. Então ele botou auditoria de contabilidade e colocou aqui, ó, um textozinho básico de 300 caracteres no máximo, entendeu? Então, tudo isso aqui vai agregar valor para quando alguém buscar por auditoria de contabilidade, consultoria de contabilidade, serviços de contabilidade, tudo isso vai agregar a sua ficha para quando alguém for buscar, tá? Então essa parte também aqui é muito importante. Vamos lá na parte de produtos. Na parte de produtos ele colocou também ali a escritório de contabilidade em Piracicaba, contabilidade em Piracicaba, imposto de renda 2023, contencioso administrativo. Então aqui ele também pode colocar aquelas palavras-chave que ele estava usando lá, entendeu? Só que aqui ele te dá a opção de colocar ali a imagem no produto. Então o nome do produto você é livre para colocar o que você quer. Seleciona uma categoria. A gente já tem as categorias que a gente viu lá anteriormente. Então escolhe uma aqui, a categoria. Preço você bota se você quiser, opcional. Descrição de produto aqui dá para ser 1000 palavras. Então é importante você também usar aqui 1000 palavras. Na verdade, 1000 caracteres, não é 1000 palavras, senão fica gigante. O URL de página de destino opcional. Se você tem algum tipo de produto e você tem ali no seu site algum tipo de URL, você pode colocar aqui também, tá? E aí você vem publicar, mas antes você pode colocar também aqui uma foto, uma imagem. Cliquei aqui em produto de novo, ó, aqui história de contabilidade, ele botou o preço, ele usou 762 caracteres. Ó. Ele botou o link do site, entendeu? Botou a imagenzinha. Então, tudo isso vai agregar valor, tá? Então, a gente viu os passos básicos de otimização que a gente tem para ter a nossa ficha. É obrigatório a gente ter o básico. É obrigatório nós termos o básico, tá? Se você não está apto de acordo com tudo isso que eu sinalizei aqui nesse vídeo, não prossiga. Não prossiga para o próximo vídeo. Se atente a esses pontos básicos da sua ficha, porque isso que eu estou falando aqui são os pontos básicos, entendeu? Se atente para os pontos básicos para que você possa ter um bom resultado de SEO local, para você poder atingir toda a sua região. Porque se você não tiver isso aqui, se você não estiver trabalhando sua palavra-chave, tudo direitinho, você não vai conseguir, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por esse vídeo. Vamos para a próxima aula. Tchau, tchau.